Os vilões da série Yakuza sempre foram um ponto alto da história de cada jogo. Mesmo com as plotlines dos jogos ficando cada vez mais absurdas e as motivações cada vez mais difíceis de soarem distintas e interessantes entre cada uma das histórias, sim, estou falando de você, Yakuza 4 e suas balas de borracha, pelo menos as lutas e as cutscenes ainda são satisfatórias por você ver as porradarias rápidas dos personagens lutando sem camisa em qualquer lugar que eles estejam. Não acho que é um vilão necessariamente terrível em Yakuza, mas dá pra ver que aproximando a Yakuza 5, eles estavam faltando ideias. E eu não culpo eles porque realmente havia algo especial com os primeiros vilões de Yakuza 1 a 3. O patamar foi bastante elevado no jogo inicial, e com o remake Yakuza Kiwami, dado o contexto de Yakuza 0 como jogo prequel, um vilão que já era bom foi elevado a um status que o deixou inesquecível tanto para fãs novos quanto para antigos. Estou claramente falando do amigo de infância de Kazuma Kiryu e o antagonista principal de Yakuza 1 e Kiwami 1, Akira Nishikiyama. Nishikiyama, apelidado carinhosamente de Nishiki por conhecidos, nasceu em 1968 no orfanato Himawari, crescendo junto com sua irmã Yuko, seu melhor amigo Kiryu e seu interesse amoroso Yumi Sawamura. Shintaro Kazama, o dono do orfanato, na verdade era um chefe de um grupo de crime organizado no ápice das famílias criminosas da Yakuza antiga. Mas se arrependendo de tantos assassinatos em seu nome, ele decide melhorar a vida de crianças futuras criando uma casa para aqueles que não tinham pais, ajudando o coração fraco de Yuko Nishikiyama constantemente pagando suas idas ao hospital. Sentindo-se gratos e querendo retribuir os favores de Kazama, Nishiki e Kiryu decidiram entrar na família Kazama e se chafurdarem no submundo do crime. E apesar de apanharem de Kazama por ele não querer colocar praticamente quem eram seus filhos adotivos nos perigos da máfia japonesa, nenhum dos dois foram atrás em suas palavras, entrando na família Kazama aos 17 anos com sonhos de criarem seu próprio clã um dia ao subirem nas posições.なあ、今お前何考えてた？何もぼーっとしてただけだ。Três anos depois, Kazama é preso devido a uma denúncia em uma casa de apostas que ele operava. Somando isso com o seu subordinado e filho Kiryu estar envolvido no terreno baldio no meio da cidade de Kamurocho, onde supostamente matou alguém ali impedindo o projeto de revitalização da cidade ao transformar o terreno em uma cena do crime, as suas mãos estavam amarradas dentro do clã do Tojo. Sendo procurado pela Yakuza e pela polícia, Kiryu se responsabiliza em limpar seu nome e entregar o terreno para o patriarca certo entre a família Shimano, o consórcio Nikyo e o superior de Shintaro, Sorei Dojima. Com ao ano da família Dojima mandando matar Kiryu por trair o clã Tojo ao colocar a polícia em seu radar, isso eventualmente chega em Nishiki, que ainda estava na família de Kazama, apesar de não ter se posicionado sobre a situação. Claramente ele quer ficar do lado de seu amigo Kiryu. Os dois mantinham sua amizade forte desde a infância até hoje, bebendo no bar local Serena e saindo constantemente para aproveitar as noites em dias livres do trabalho. Mas ele também sabe que tomar uma atitude para ajudar Kiryu significaria esticar o pescoço para todo o clã enfiar a faca nele também. E é com muito pesar que ele decide salvar Kiryu em um carro, levando para fora da cidade com a promessa de que ajudaria Kiryu a escapar, até apontar uma arma na cabeça dele quando chegam em uma parada. Nishiki revela então que não quer matar Kiryu por ordens de seu chefe, mas porque seja lá quem conseguir capturá-lo, vai lhe infligir dias de tortura imensuráveis sem piedade. Um tiro na cabeça é a forma mais pacífica que Kiryu pode morrer, depois de instaurar uma caça por sua própria cabeça. Kiryu, inesperadamente, torce para que Nishiki mate-o, encorajando seu irmão de guerra ao dizer que ninguém sobe no mundo podre que habitam sem fazer as decisões difíceis. Tudo que ele pede é que arranque sua cabeça
e a use para bater em todos que o impedem de subir ao topo. E é aqui que Nishiki aperta o gatilho e erra o tiro em Kiryu. Ele não consegue, nem que seja para tirar a miséria das costas de seu irmão. Ele diz que é muito fraco para matá-lo. Esse é um momento que aparentemente muda Nishiki e o torna cegamente leal em sua amizade com Kiryu. A ponto de que quando um dos capangas de Dojima tenta oferecer uma recompensa para Nishiki pegar Kiryu, ele recusa e decide se unir com ele para encontrar a herdeira do terreno, Makoto Makimura. As tatuagens de Yakuza, tanto no jogo quanto na vida real, são meticulosamente escolhidas para mostrar a devoção dos membros da sua facção. No caso dos vilões e heróis da franquia, os animais que são tatuados contribuem com a temática do personagem e seus espíritos animais. Kiryu e Nishiki não deviam ser vistos como tendo duas tatuagens diferentes, mas sim como duas metades de uma mesma imagem. A tatuagem de Kiryu do dragão de Dojima serve como um contraste para a carpa colorida de Nishikiyama, o peixe Nishikigoi. Nishikigoi, mais conhecido internacionalmente como peixe-koi, são peixes ornamentais de origem centro-europeia e asiática, com o Japão associando o animal com lealdade e bravura, porque quando o koi é pescado, ele tende a ficar parado ao invés de se sacudir para tentar escapar, estoicamente aceitando sua morte, assim como um samurai prestes a cometer harakiri. Os chineses, porém, têm a conhecida lenda do peixe-koi. De acordo com a lenda, havia um mar de peixes koi dourados no rio amarelo Huangho, costumava nadar contra a corrente para cima. O modo que suas escamas refletiam no sol faziam o rio parecer que era cheio de ouro. Mas na metade do caminho eles sempre encontravam seu maior obstáculo, o Portal do Dragão, uma cachoeira bastante alta na qual muitos peixes nem tentavam atravessar, preferindo voltar a nadar com a maré. E mesmo com alguns peixes tentando subir a cachoeira, a maioria se cansava e caía morto ao falhar o desafio dos espíritos do rio. Após centenas de anos de falhas, os peixes ficavam cada vez mais perto das cachoeiras com o passar das gerações. Até que um dia um koi teve uma estratégia diferente. Ele pegou velocidade indo com a corrente até o fim do rio, apenas para subir tudo de novo e finalmente atravessar a cachoeira. Surpreso com o resultado, os deuses do lago decidiram abençoar o peixe koi transformando em um dragão dourado, o símbolo supremo na cultura chinesa do poder absoluto. Kiryu representa essa tal força, enquanto Nishiki ainda é o peixe koi, que ainda está prestes a subir a cachoeira por completo. Ele ainda continua um homem extremamente forte e competente. Ele aguentou um X1 contra Majima na história principal, ele pelo menos tem coragem. Mas note que nesse momento, a tatuagem dos dois ainda está incompleta. Eles não selaram-se em seus verdadeiros destinos, já que Kiryu ainda não virou o dragão de Dojima e Nishiki ainda sente seu complexo de inferioridade nas costas. Ele sabe que não é ninguém comparado ao Kiryu, e apesar de jogadores de Yakuza 1 e Kiwami 1 saberem que ele eventualmente vai se deixar levar por essas emoções e o fardo de morar eternamente na sombra de um homem melhor do que ele em todos os aspectos, por enquanto ele funciona como um arco de lealdade muito eficiente para os jogadores que começam a série por ordem cronológica. Mal iria saber ele que a tatuagem dele nunca iria se completar tematicamente. O mais irônico de tudo chega no final da história de Kiryu. Após derrotar Shibusawa, Nishiki chega no barco para impedir que Kiryu mate-o, pois se ele quiser chegar no ponto sem retorno absoluto no crime, ele devia fazer isso apenas quando estiver pronto e com seu irmão Nishiki do lado. No fim do jogo, os dois comemoram que conseguiram salvar a reputação da família Dojima no bar Serena, com Kiryu sentindo que deve a Nishiki um grande favor enquanto bebem um drink. Ina. 5 anos depois do ocorrido, Nishiki discute com Kiryu a possibilidade de terem sua própria família no clã Tojo com o trabalho que já fizeram, com Kiryu provavelmente sendo mais favorecido a ter sua facção. Ao mesmo tempo, Nishiki fala que a condição de sua irmã piorou recentemente e que ele precisa ficar mais tempo com ela no hospital, mesmo não tendo mais dinheiro para pagar as contas. Reina, a dona do bar Serena, tem uma apaixonite por Nishiki, enquanto Nishiki só tem olhos para Yumi e Yumi ama Kiryu. Pode ser um losango amoroso estranho, mas tudo faz sentido quando Kiryu um dia dorme no bar e não vê sinal de Yumi ou de Nishiki ali. Indo atrás do que aconteceu, ele descobre que seu patriarca Sorei Dojima decidiu tentar estuprar Yumi na frente de Nishiki. E não querendo que isso acontecesse, Nishikiyama atira em Dojima e o mata.
Com Kiryu na cena do crime e os policiais se aproximando, Kiryu por impulso decide que ele é quem irá para a cadeia no lugar de seu irmão, porque Nishiki precisa estar perto de Yuko em um momento tão sensível. E se Nishiki for preso, ele não suportaria o pensamento de sua irmã morrer enquanto ele estava na cadeia. Uma ideia leal e altruísta que os dois concordam, mas mesmo com Nishiki saindo impune do que ele fez, as coisas só iriam piorar para ele. Todos acham que foi Kiryu que matou Dojima e ele é condenado por 10 anos por assassinato. E Yumi foi para sempre traumatizada pela tentativa de estupro, seguida pela morte de Dojima na frente dela. Apesar de tudo, os outros patriarcas da família Tojo possuem grande respeito por Kiryu pelo que fez, enquanto Nishiki é visto como o mesmo capacho covarde de sempre, não podendo admitir o que realmente houve por não querer estragar o plano inicial. E mesmo com a fama de lambibotas, ele é oferecido uma posição para ter sua própria família por Osamu Kashiwagi, com o intuito de colocar Kiryu em um novo clã, já que ele não poderia voltar para o de Dojima depois de matar o patriarca. E mesmo com um ano depois de trabalho, encorajado pelo retorno de Kiryu, ele não consegue uma boa reputação para subir no topo por nenhum de seus subordinados o respeitar por ele não ser carismático como Kiryu. Agora lembre-se da hora que ele lutou contra Majima em Yakuza 0. Ele pode ter apanhado, mas ainda assim, ele é competente o suficiente para esmurrar várias pessoas. Mas o Kiryu, bem, ele simplesmente é o Kiryu. Ele, tanto dentro como fora da história, é considerado uma lenda viva, capaz de fazer acrobacias e façanhas que simplesmente vão muito além da condição humana. Quer dizer, só no segundo jogo ele já luta contra 2 onças apenas com as mãos, cara. Você pode ser um cara incrível na sua vida pessoal, mas obviamente você nunca vai ser como Kiryu, porque ele é um ideal impossível de se alcançar. Então, apesar do complexo de inferioridade de Akira Nishikiyama em parte ser algo irrealista para ele se comparar, considerando que ele é o melhor amigo de Kiryu e que ele está na cadeia por culpa dele, é claro que o Kiryu nunca sairia da cabeça dele. Mais tempo se passa e Nishiki descobre que sua irmã precisa de um transplante de coração e não tem um doador. Ele pode conseguir um no mercado negro, mas precisaria de 30 milhões de ienes. Sem pensar 2 vezes, ele arrisca toda a posição de sua família em um empréstimo duvidoso, apenas para descobrir que o homem que lhe deu o dinheiro fez uma extorsão com o médico que devia o dinheiro para Matsushige, um subordinado que odiava Nishiki por vir da família Kazama. Com o médico tendo que fechar sua clínica e sumir de Kamurocho, Yuko Nishikiyama perde a chance de fazer o transplante e morre por causa daquilo. クソみてえなやつにも頭下げて死ぬ気で金を用意したってのに、今までの時間は一体何だったんだ。もう優子には時間がねえってのに。Essa é a gota d'água. E com Nishiki sozinho, com a faca na mão e nada mais a perder, ele decide se matar e desistir da vida que teve, sendo fraco demais, assim como todos diziam que ele era. Mas é aí que uma das frases de Futoshi Shimano é lembrada. Quando Nishiki disse que faria tudo aquilo para aceitar Kiryu em seu clã, ele responde que ele deveria se preocupar consigo mesmo. Com Matsushige interrompendo sua tentativa para ridicularizar e chamar Nishiki de covarde, como sempre, ele chega na conclusão de que para subir ao topo da cadeia e se tornar o melhor de todos, ele precisa destruir tudo que sobrou de sua personalidade antiga e matar todos que estão em seu caminho. Então, ao invés de se matar, ele mata Matsushige, usando seu sangue para mudar seu penteado enquanto matava seu antigo eu junto com ele. 誰がヘタレだって、誰が桐生よりも根性がないんだって。メイドの土産に教えてやる。堂島組長をやったのはこの俺だ。覚えとけ。
一人殺すも二人殺すも同じじゃねえか。そうだ、そうだよ。とっくに道は決まっていたんだ。堂島を殺し、桐生を見捨てたあの時から。Quando chega o momento de Kiryu finalmente sair da cadeia, Nishiki está irreconhecível. Ele não pensa mais em adotar seu irmão e sua família, e sim matá-lo para provar que ele superou o dragão, fazendo inúmeros sacrifícios a ponto de matar seu pai Kazama, usar o amor de Reina para monitorar Kiryu e suas ações até matá-la também, e tentar recuperar os 10 bilhões de ienes que sumiram dos bancos Tojo para virar um dos presidentes do clã. Putz, cara, olha pra Reina, é sério que o Nishiki não quis nada a ver com ela e ficou de olho na fucking Yumi? Deixa pra lá, esquece o resto desse roteiro aqui, ele merece tudo isso. Depois que Yumi perde a memória depois de trauma de anos atrás com Dojima, ela tem um caso com o político corrupto Kyohei Jingo e assim tem sua filha Haruka Sawamura com ele. Mas Jingo as deixa ao descobrir que tem um casamento político que pode ganhar com a filha do primeiro-ministro. E para o caso dele não viralizar, ele contrata assassinos para matar Haruka e Yumi. Yumi é salva por Kazama, mas ao tentar expor a lavagem de dinheiro de Jingo, Nishiki decide apoiar o político e revelar que 10 bilhões de ienes estão sumindo graças a Yumi, causando uma guerra entre as diversas facções do Tojo que procuram o tesouro perdido para assumirem poder. Tudo estava de acordo com o plano para capturarem Haruka e usá-la de refém para Yumi devolver o dinheiro e ser morta por Jingo. Mas é nesse momento que Kiryu sai da cadeia e vira o inimigo principal dos dois lados. Jingo, na verdade, planejava fugir com o dinheiro para se aliar ao maior clã rival do Tojo, a Aliança Omi. Mas mesmo com Nishiki sabendo disso, ele preferiu cegar-se em seu próprio plano do que confiar em alguém depois de tudo que fez. Lembre-se, ele teve que destruir tudo o que sobrou do antigo dele para subir ao topo, incluindo sua bondade e a sua capacidade de confiar em estranhos. A luta final que ele tem na Torre do Milênio com Kiryu é o ápice emocional para os dois personagens. Kiryu sente-se obrigado a derrotar Nishiki e salvá-lo de si mesmo, e durante todo o jogo você questiona se as coisas poderiam ter sido diferentes entre os dois. Se em algum universo paralelo Nishiki admitiu que tinha matado Dojima e 10 anos depois foi liberado e aceito na família de Kiryu, com sua amizade continuando forte. Kiryu pode ter sido bem intencionado com suas ações, mas ao ir preso pela morte de Dojima, ele só transformou seu irmão numa pessoa ainda pior no processo. E eu tenho que ressaltar que mesmo para quem não gosta dos remakes Kiwamis, é inegável o trabalho que fizeram em adicionar mais camadas a Nishiki. É vendo sua covardia e sua passividade em seus dias mais inocentes como o jovem amigo mais fraco de Kiryu, que vemos a tragicidade que é ele tornar-se o monstro que ele é hoje. Um monstro que é tudo, menos o dragão que queria ser. Quando a luta parece chegar em seu fim, Jingo aparece para matar Yumi e atirar em Kiryu. Yumi decidiu explodir o dinheiro junto com o prédio todo por culpá-lo pelo que fez com seus amigos de infância, mas Jingo ainda planeja fugir com o dinheiro enquanto os três morrem ali. Nishiki, no momento de lucidez, decide impedir Jingo esfaqueando, tomando vários tiros no processo. E apesar de Kiryu implorar para que seu irmão não faça aquilo, ele subconscientemente concorda com Yumi. O dinheiro foi quem o cegou a virar essa entidade maligna. E se ele não pode mais voltar a ser quem ele era, ele irá ter certeza de que o mesmo erro não aconteça com mais ninguém. Ele puxa o gatilho no pavio da bomba. E dessa vez ele acerta. Os 10 bilhões de ienes voam para todos os cantos da cidade de Kamurocho, junto com os pedaços mortais de Nishiki e Jingo. Talvez o mais trágico nisso tudo é que em nenhum momento dessa cena, Kiryu deixa implícito de que se Nishiki largasse a arma, deixasse isso tudo de lado e pedisse desculpas para Kiryu, ele não perdoaria o seu irmão. Mesmo com todas as coisas abomináveis que fez, Kiryu ainda acreditava que havia um pedaço do antigo Akira Nishikiyama dentro dele. Pois quando Nishiki revela seu plano para Kiryu no bar Serena em seu primeiro reencontro,
Kiryu pergunta se Nishiki o odeia por não ter mudado enquanto ele sofreu praticamente uma involução nesses últimos anos. Algo que Nishiki responde com: eu não tenho certeza. Em algum lugar de seu coração, Kiryu queria perdoá-lo. Ele provavelmente iria perdoá-lo, mas Nishiki sabia que ele não merecia a compaixão de Kiryu ao trair tantos aliados passados. O mínimo que ele poderia fazer para se redimir era impedir outros a seguirem seu caminho. Mesmo com Nishiki morrendo no primeiro jogo, ele deixou sua marca registrada para o resto da série. O nome da franquia é tecnicamente baseado nele, já que foi ele que originalmente queria se tornar como o dragão, Ryuga Gotoku, e o clã Nishikiyama está presente nos jogos até Yakuza 3, onde na história principal Kiryu tem que refletir com Yoshitaka Mine que se não fosse as pessoas que ele cresceu junto e que manifestaram seu senso de justiça, ele poderia ter se tornado o vilão frio que o tesoureiro do clã Tojo se tornou. Depois da morte de Sohei Dojima, seu filho Daigo é procurado para assumir a presidência pelo resto da franquia. O que talvez não tenha sido uma boa ideia considerando o quanto Daigo é incompetente, mas a explosão na Torre do Milênio é o que ajuda o antigo morador de rua Shun Akiyama a conseguir dinheiro dos céus para criar sua agência filantrópica de agiotagem. E até no último jogo da saga Kiryu, podemos ver Kiryu ainda cantando a música Tonight, feita apenas para mostrar o quão Kiryu ainda sente saudade de Nishiki. Mais de 10 anos depois do que aconteceu, assim como o peixe Koi vive na sombra do dragão, o dragão nunca se esqueceu de suas origens no rio, ou da trágica seca que matou todos seus conhecidos. Até depois que Kiryu vai embora como protagonista, a influência dele e de Nishiki ainda é sentida no novo protagonista Ichiban, que não só tem o mesmo dublador de Nishikiyama, como também tem a mesma tatuagem dos dois juntos nas costas, tanto o peixe quanto o dragão, implicando que apesar da era dos Yakuzas ter ido embora, o futuro está brilhando para os jovens do futuro, com Kiryu sentindo-se confiante em que pode passar a tocha para um novo homem cuidar de sua amada cidade. Olá e muito obrigado por assistir mais um vídeo. Ou talvez você seja novo aqui, se for o caso, bem-vindo. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de avaliar e comentar o que achou dele. Caso esteja interessado em mais análises de personagens, de jogos ou de animes diversos, sinta-se livre para se inscrever no canal e assista outros vídeos meus de teor similar a esse. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo e até mais. A piada do palito de peixe cruza fronteiras, raças, idades e grupos étnicos e está unindo nosso país. Na verdade, a única pessoa que parece não entender a piada é o rapper que fica furioso quando conta a piada para ele. Yo, isso é sacanagem, yo! Eu não sou gay e com certeza não sou um peixe, tá bom? Você não entendeu mesmo, hein? Ei, cara, eu sou um gênio, tá bom? Eu sou o músico mais talentoso do mundo! Se eu fosse homossexual ou um peixe, eu saberia! Você é um rapper. Sou. Um empresário. Sou. E gosta de palito de peixe. Gosto. Você é um peixe gay.